Queridas amigas e amigos, queridos irmãos e irmãs, companheiras e companheiros, estamos chegando à metade da Quaresma, Domingo da Alegria, Páscoa à vista. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas para a gente refletir sobre a Boa Nova Segunda Ótica da classe trabalhadora. Sempre saudando quem está perto, quem está longe, convidando você a curtir e compartilhar esse nosso momento de reflexão, mas divulgar com a gente essa TV MTC, que é a TV, que é um canal de comunicação do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Você também contribui com essa TV, com esse Pix que aí está. Mais uma vez a gente diz, isso não é um condicionante para divulgar, para compartilhar, para participar, para ver, para comentar aquilo que a gente coloca aqui de grade, não é? De programação durante a semana toda. Então que a gente divulgue mais para chegar a mais trabalhadores, a mais trabalhadoras, para a gente poder juntas, refletir mais sobre a Boa Nova. Favorável que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Não terão mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor nos consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer? Ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, Embalados por esses salmos, vamos acolher o Evangelho de Jesus. Nosso querido irmão Pedro vai ler para nós, proclamar,
E a gente vai receber como a palavra mesma de Jesus hoje, para cada uma de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 3, do Salmo, capítulo 3, Salmo 14 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creem, que tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiam as trevas à luz, porque as ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta semana da Quaresma. Quarta semana desse tempo que é uma caminhada para a gente, que é um processo. É um tempo onde a gente quer construir, sim, uma intimidade maior com aquele projeto que une a gente a tantas outras pessoas, a tantos outros grupos, que muitas de nós chamamos de Reino de Deus. Para a gente fazer essa grande caminhada, que muita gente chama de grande retiro, é preciso que a gente vá acompanhando qual é o convite que Jesus está fazendo a gente. Ou seja, qual a proposta que esse tempo de Quaresma coloca para a gente. E aí é sempre necessário que durante todos esses dias em que a gente se vê, que a gente reflete junto, a gente faça uma recordação. Ao contrário da lógica do mundo, onde tudo começa no fogo, tudo começa com luz, tudo começa com algo que vislumbra, que enche a nossa vista, e depois tudo isso acaba em cinza, porque o fogo consome. Ao contrário desta lógica, a nossa Quaresma começa justamente com as cinzas, com a finitude, com as nossas limitações, olhando para os nossos processos de vida, para os nossos acertos e erros, para os nossos limites, para a fragilidade. É assim que a gente começa e faz um caminho de contemplação, de ação, de olhar para o outro, de olhar para a cruz e para o seu projeto, até chegar na verdadeira luz. Não é a luz que reluz qualquer coisa, não é a luz do ouro falso, mas a luz da chama da vida, a luz da ressurreição. É por isso que na quarta-feira que a gente começa esse nosso retiro, o símbolo é a cinza. Mas a conclusão disso, a grande vigília pascal, onde a gente encontra sentido e simbologia para fazer essa caminhada na vida da gente também, o grande símbolo desse dia é o círio pascal. É a grande vela com a chama que não se apaga. Então esse é o nosso processo. Aí no primeiro domingo, na primeira semana dessa nossa Quaresma, o grande convite é a gente olhar, para a gente ter muito cuidado, para que as tentações da vida não desviem a gente dos nossos projetos, que não são só nossos, são projetos da comunidade, são projetos dos nossos coletivos, são projetos ligados à construção do reino de Deus
e a fidelidade a Jesus. Depois a gente vai seguindo, vai refletindo mais um pouco sobre a nossa vida, sobre como existencialmente a gente se coloca nos vários projetos, até chegar na transfiguração de Jesus, até chegar naquilo que move a gente, até chegar no sonho maior, na utopia. Até chegar no momento em que a gente diz, olha, a gente caminha nesse mundo com tantas dificuldades, com tantas forças querendo oprimir a gente, mas o nosso sonho é muito maior, é ver a humanidade transfigurada, é ver o povo de Deus, é ver a classe trabalhadora com o rosto transfigurado. Por isso é que a gente está caminhando. E de vez em quando a gente precisa de lembrar disso para não parar no meio desse caminho. Hoje, no quarto domingo, na quarta semana, há uma proposta semelhante. É da gente continuar tendo esperança, mas confrontar esta esperança com o nosso projeto maior e com os projetos que a gente vai vendo e vai se encantando com eles, para a gente decidir, discernir bem o que é que eu sou e como eu me coloco na construção do reino. Esse é o mote da nossa conversa de hoje. Por isso que a figura dessa conversa, por isso aquele que dialoga com Jesus é Nicodemos. E a gente vai ter que se colocar no lugar dele. Ou melhor, a gente vai ter que olhar para Nicodemos como uma figura muito próxima de nós. Ou se nós não estamos ali nesse mesmo pensamento. Parece que esta figura e como ele desenvolve o seu diálogo com Jesus diz muito do que a gente pensa sobre nós, ou pior, como a gente não tem parado para pensar sobre nós. Tem gente que passa a vida toda sem se perguntar quem se é mesmo, quem sou eu, o que eu estou pretendendo, que projeto de vida que eu tenho, aonde eu posso doar meu tempo de vida para construir esse mundo melhor. Tem gente que passa por essa vida apenas esperando o final de semana para passear no shopping. Tem gente que tem projeto bem definido e sabe bem o que é, mas sabendo o que é e a clareza de seu projeto, usa para oprimir a classe trabalhadora, usa para explorar pessoas pobres, usa para construir um discurso de violência, de ódio, de intolerância, mesmo com base religiosa. Nicodemos é aquela pessoa que é mestre no Sinédrio, faz parte do grupo que urdiu a condenação de Jesus, faz parte de um cenário onde a política opressora e a religião se juntam para fazer uma das piores coisas que na história a gente tem, que é a tirania. E essa pessoa tem um encontro com Jesus, se sente encantado por ele, se sente motivado pelo seu projeto, mas mais do que isso, se sente confrontado sobre quem é, a sua vida e o seu projeto pessoal. Às vezes a gente demora tanto a perceber isso, a tomar posições, que acaba como ele, que depois vai encontrar Jesus já morto. Parece que o texto bíblico desta semana convida a gente a não deixar tanto tempo quanto ele fez, para a gente dar uma pressinha nas nossas reflexões, no nosso modo de fazer um exame de consciência, para que a gente não veja Jesus morto só, para que depois de conhecer o seu projeto, a gente não só o encontre morto, né? Para que depois de conhecer o seu projeto, a gente não veja mais Deus morto na criação que vai morrendo, morto nas mulheres
negras, morto na juventude negra, morta nos indígenas mortos, para que a gente veja Jesus e o seu projeto vivos. Cada vez que a gente vê alguém tombando, alguém morrendo, alguém sendo vítima de uma violência estrutural, muitas vezes com apoio do próprio Estado, a gente vê um pouco de Deus morto, ou seja, a gente vê um pouco do seu projeto de vida para nós e para essa humanidade toda cair. E me parece que metaforicamente é um pouco essa leitura do Nicodemos, de fazer um encontro bonito, de um diálogo sincero com Jesus, e demorar tanto para perceber isso que depois o encontra morto, Nicodemos. Então, é importante que a gente possa fazer essa reflexão. Quem eu sou? Por que é que esse projeto de Jesus me encanta, mas muitas vezes eu não consigo me aproximar dele de corpo, alma, de coração, entregue a esse projeto? Que outras forças me prendem a ponto de me deixar tímido? Eu até posto na rede social que eu apoio o MST, que eu apoio os indígenas, que eu sou antirracista, que eu sou antimachista, mas como é que eu me entrego a um projeto de vida que nos faz mais irmãos e irmãs, e que eu lute mais junto com todos e todas aquelas que sofrem neste momento? Preciso pensar nisso. E por que é que a gente está dizendo que o Nicodemos ele só se encontra depois com Jesus morto? Porque, continuando lá no Sinédrio, ele se torna cúmplice da morte dele, na morte de Jesus. Tem muita gente que quer chegar mais perto desse projeto, mas não consegue sair, não consegue deixar de ser cúmplice de um discurso de morte, de um projeto de morte. Tem muita gente, e nas últimas semanas a gente viu isso, tem muita gente que fica em volta do templo, não entende qual é a mensagem e fica como cambista em volta do templo. Tem muita gente que é cambista dos templos hoje e usa o discurso religioso e nunca vai se confrontar sobre o que é, o que faz, qual é o seu projeto pessoal e por que esse projeto está tão distante de Jesus. Então, olhar para a figura de Nicodemos é olhar para a gente. Por que a gente não mergulha mais aonde a gente está, nos discursos que a gente tem, nas manifestações de rede social que a gente tem? Por que ao invés só de dizer eu apoio o MST, eu apoio a causa indígena, eu apoio os irmãos e irmãs LGBT, eu apoio as mulheres negras, eu apoio a juventude negra, por que a gente não mergulha mais? Por que a gente não dá um salto? Ao invés só, não, eu conheço, eu leio, eu dialogo com algumas pessoas. Isso é o que o Nicodemos fez. Ele conheceu Jesus, ele conversou, ele questionou sobre algumas coisas. Mas o mergulho, por que a gente não chega mais perto desses vários grupos, dos vários coletivos? Mesmo nos nossos projetos e causas coletivos enquanto classe trabalhadora. Por que ainda tem gente entre nós que não se filiou ao sindicato? Ao órgão de classe que ajuda a gente a pensar politicamente formas da gente construir uma vida melhor para nós e para as nossas categorias. Por que quem é filiado às vezes só é de não, vou pagar minha contribuição e pronto? Por que a gente não mergulha mais nisso? Por que a gente não está nas nossas assembleias sindicais? Por que a gente não dialoga mais enquanto categoria? Isso é uma forma da gente entrar em um projeto coletivo de cheio para ver vida digna para nós e para quem está em volta.
e vida digna para a classe trabalhadora é reino de Deus. É por isso que a gente tem que olhar para o projeto de Jesus e para a sua fidelidade, para a sua coragem, sempre como uma serpente erguida em um poste, como alguém que é levantado em uma cruz, num gesto político, um gesto de morte, mas de alguém que deu a sua vida por um projeto. A gente precisa de vez em quando olhar para isso, olhar para esse gesto como forma, como caminho de salvação para a gente. Salvação pessoal não, mas de salvação coletiva. É aquilo, esse gesto, e olhar para esse gesto nos salva do nosso egoísmo, nos salva do fechamento, nos salva das tentações de não mergulhar mais nas causas que oprimem o nosso povo. Nos salva de nos fecharmos, enquanto toda uma comunidade, toda uma humanidade de irmãos e irmãs precisa de nós. Nos salva do nosso individualismo. E por isso que aquele que confia no nome dele será salvo. O nome, para a tradição do mundo bíblico, dizia da sua missão. E o nome de Jesus significa aquele que salva. Então, crer no nome dele é acreditar no seu projeto de salvação. Não de salvação pessoal, não de quem quer construir o seu terreninho no céu, mas de salvação da humanidade. Aquilo que a gente falava na semana anterior, de uma humanidade nova com o rosto transfigurado. A gente precisa refletir sobre quem somos, sobre nossa história, sobre o que é que nos motiva, sobre o que é que nos anima e sobre o que é que nos impede ainda de chegar mais perto de causas e de bandeiras que ajudam a construir o reino de Deus em nossa terra. Por que é que eu ainda estou só na rede social? Por que é que eu não estou mergulhando nos projetos e nas vidas, junto com as pessoas, junto com os coletivos, de quem eu, na rede social, eu defendo tanto? Por que é que eu ainda estou preso a uma telinha e ainda não cheguei mais perto de várias comunidades, de grupos de mulheres, de grupos de trabalhadores? Por que é que eu não estou no sindicato? Por que é que eu não estou na luta democrática? Por que é que eu não estou na pastoral? Por que é que eu não estou entre o pessoal em situação de rua? O que é que está faltando para eu deixar as áreas e estruturas de morte onde a gente vive para dar um salto na minha pastoral, na minha militância, na minha ação profética nesse mundo? Por que é que, como Nicodemos, eu não saio do Sinédrio? E o risco disso é ser um cúmplice, é ser um comparsa na morte de Jesus, ou seja, na morte do seu projeto. A gente precisa dar um passo maior do que o Nicodemos. Depois é que esse passo ele leva a gente a unir mais gente, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Jesus não veio para condenar. Agora, evidentemente que o seu projeto nos coloca em conflito com tantos outros projetos. E por isso o primeiro conflito é com a gente mesmo. Ou seja, como é que eu estou levando a minha vida e os meus projetos? Será que a minha vida é um anteprojeto do reino de Deus? É um contratestemunho desse reino? Então, Jesus não veio para condenar, mas a sua fidelidade e a sua radicalidade colocam a gente em reflexão, em questionamento. Mas que o nosso projeto seja de amor à humanidade, que a gente possa trazer mais gente para um reino de amorosidade, e daí derivem justiça, paz, vida digna, salário justo,
criança e juventude na escola, juventude negra viva, mulheres vivas. Por fim, é o momento da gente ir pensando junto sobre que tipo de projeto salva a humanidade e que tipo de projeto vem condenando e matando a humanidade. E se no dia a dia a gente continua crendo neste projeto de morte, a gente já está condenado. Agora, se no cotidiano a gente crê no projeto de Jesus, aí a gente constrói salvação. Porque a gente tem uma forma muito própria de ir crendo neste projeto de morte. A gente diz que não crê, mas faz algumas opções que ajudam, que contribuem, que reforçam com esse discurso de morte. É preciso que publicamente a gente confesse que a gente quer um projeto de vida. A gente está ligado ao projeto de Jesus. E mais uma vez eu digo, para os cristãos é importante dizer isso. A gente está ligado a um projeto de vida, que é um projeto de Jesus. Mas tantas outras pessoas que não são de comunidades cristãs estão ligadas a este projeto, mesmo sem dizer Jesus. Mas estão ligadas a um projeto de vida para todo mundo, que é reino de Deus. Então, esse texto não é em nenhum momento uma forma de pressionar pessoas a confessar-se cristã ou não, a confessar que entrou na igreja tal ou outra. Mas é um momento, é um convite à reflexão de como a gente renega todos os projetos de morte, porque quem crê nestes projetos já está condenado, para a gente crer num projeto de vida, de justiça e de paz. Um projeto de luz, um projeto que ilumina. A gente às vezes vai perto de tantas luzes que ofuscam. A gente quer chegar perto de uma luz que ilumina. Por isso a gente conclui essa nossa reflexão com um texto, com uma poesia, com uma oração do mestre Rumi, do Islã. Os céus estão repletos de tua luz. Tu estás oculto de nós, embora os céus estejam repletos de tua luz, que é mais brilhante que o sol e a lua. Tu estás oculto, e no entanto revelas nossos segredos ocultos. Tu és a fonte que faz correr os nossos rios. Tu estás oculto em tua essência, mas visível em tuas dádivas. Tu és como a água, nós somos amor. Tu és como o vento, nós somos a poeira. O vento é invisível, mas a poeira é vista por todos. Tu és a primavera e nós o doce jardim verdejante. A primavera não é vista, embora seus dons sejam vistos. Tu és como a alma, nós como mão e pé. A alma ensina a mão e ao pé como pegar e sustentar. Tu és como a razão, nós como a língua. É a razão que ensina a língua a falar. Tu és como a alegria e nós somos o riso. O riso é a consequência da alegria. Cada movimento nosso, a cada momento, dá testemunho, pois prova a presença do Deus eterno. Assim, a revolução da morte tão violenta testemunha a existência de uma corrente de água. Que a gente testemunhe essa corrente, essa luz, esse vento com os nossos frutos de primavera. Que a gente se coloque, que a gente se posicione. Essa é a reflexão dessa nossa semana. Durante essa semana toda, a grande pergunta é: como é que eu saio das estruturas de morte aonde estou e me posiciono mais dentro de um projeto de vida junto a outras pessoas? Uma boa semana pra gente. Tchau, tchau. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos.
tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia. Chamareis os que estão longe, e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu. Tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor,
o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.